Olá, alunos! Eu sou Kelly, professora de Geografia, e hoje nós vamos fazer uma análise da relação urbano-rural. Vamos lá para a próxima tela? Nessa tela aqui, nós temos uma imagem mostrando o espaço urbano, o espaço rural e as suas diferenças. Ele insere-se em diferentes expressões materializadas no espaço geográfico, que é aquele espaço que ele já foi modificado e transformado pelo homem. E são compreendidas por suas distintas dinâmicas, tanto econômicas, culturais, sociais, técnicas e estruturais. Vamos lá para a próxima tela. Então, qual é o conceito de espaço rural e de espaço urbano? Vamos ver? O conceito de espaço urbano, ele designa a área de elevado adensamento populacional, ou seja, um grande contingente populacional. E lá se forma habitações justapostas, ou seja, juntas entre si, e é o que nós chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural, ele refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou onde há grandes contingentes populacionais. No entanto, para além dessa definição simples e introdutória, é interessante perceber que o rural e o urbano são, além de tudo, tipos diferentes de práticas cotidianas. E uma das principais diferenças entre esse espaço urbano e rural está nas suas práticas socioeconômicas. Lá no espaço rural, vincula-se principalmente o setor primário. Quais são as atividades do setor primário? Nós temos o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Já no espaço urbano, vincula-se mais o setor secundário e o setor terciário. Lá no setor secundário, a gente tem as indústrias e a produção de energia, por exemplo. E no setor terciário, nós temos o comércio e os serviços. Nessa imagem que vocês podem observar na tela, ela mostra claramente que o campo, que o espaço rural, hoje em dia não é um espaço tão atrasado economicamente, como a gente tinha e ainda tem essa concepção. O espaço rural, ele está sofrendo modificações. Nós podemos observar nessa imagem o uso de fertilizantes sendo utilizado através de um avião. Então, hoje no campo, nós temos altos níveis de mecanização, nós temos a utilização da tecnologia, nós temos uma mão de obra mais especializada. E isso acontece em inúmeras propriedades rurais. Claro que não são todas, mas isso já é um grande passo para essa modernização do campo e do agronegócio. Olha aí outra imagem mostrando a modernização do campo. Então, ela gradativamente está alcançando grandes resultados, ela está se intensificando, o capital está sendo empregado nessa produção rural, nós temos aí as máquinas, os defensivos químicos, a engenharia genética já entrando nessa modernização do campo, a modernização dos serviços meteorológicos que vai definir os regimes de chuva, os regimes de seca, as técnicas de irrigação também que vai ajudar, né, no melhoramento da produção rural. Nós temos o manejo de animais, a preparação do solo, tem toda uma assessoria tecnológica e financeira. E aí o campo hoje ele está se transformando em grandes empresas rurais. E ela se assemelha às grandes empresas urbanas, né, com esse surgimento e essa modernização dessas atividades agrícolas. Então, a modernização das atividades agrícolas. Hoje, ela trouxe questões que são objetos de análise e também de preocupação, porque essa modernização, ela não traz só coisas boas, ela também traz alguns problemas e traz algumas consequências que a gente pode observar aí. Então, quais são essas consequências? Nós temos a elevação dos níveis de endividamento dos agricultores, a diminuição da biodiversidade, né, a questão da preservação e da não utilização do desenvolvimento sustentável. Nós temos o êxodo rural, que é provocado pela essa redução da mão de obra não qualificada no campo.
Nós temos a poluição do solo, que é causada por esse uso intensivo de fertilizantes. Então, esses são problemas que o meio rural também traz, e essas consequências, elas também vão atingir no meio urbano. Olha aí, uma dessas consequências, essa modernização do campo, ela nos solucionou um grande problema mundial, que é a questão da fome. Pois o que acontece? Grande parte da produção agrícola, ela é destinada para quem? Para abastecer países ricos e industrializados. Então, hoje nós sabemos que o problema da fome, ela não está relacionada à falta de produção de alimentos, ela está relacionada a essa má distribuição. Existem alimentos no mundo para alimentar toda a população mundial, só que essa má distribuição faz com que os países ricos e industrializados sejam os maiores beneficiados com essa produção de alimentos. E aí o espaço urbano. Olhem essa imagem aí. Nós temos a imagem de uma cidade onde muitas pessoas estão se movimentando, estão desenvolvendo atividades, estão praticando. E a gente vê que no espaço urbano existe uma grande mobilidade, existem grandes pessoas resolvendo suas situações, ou seja, vivendo de uma forma mais socializada. E aí elas estão provocando transformações, né, tanto racionais quanto transformações afetivas. Olha aí um problema. A questão do êxodo rural, né, ela acontece principalmente por essa questão da mão de obra, né? A mão de obra que não é qualificada no campo, né? Então essas pessoas acabam tendo que sair do campo e elas vão para as cidades em busca de melhorias. Então, nessa imagem aí, mostra claramente, né, a família, o agricultor, ele saindo do campo e indo para as cidades. E, às vezes, nas cidades, na maioria das vezes, ele não consegue ter uma infraestrutura para ter uma qualidade de vida. Ele não tem uma boa casa, não consegue um bom emprego, né? E assim vai formando grandes bolsões de problemas. E aí, essa crescente industrialização também, né, faz com que o homem saia do campo e ele não consegue grandes empregos na cidade porque não tem uma boa qualificação. E a diferença entre o rural e o urbano? Então vamos lá. Na zona rural prevalecem as paisagens naturais, com a presença significativa da fauna e da flora originais, ou seja, sem ser mexida, sem ser ainda transformada pelo homem. Os moradores formam o quê? Uma comunidade rural. As principais atividades econômicas costumam ser voltadas para a agricultura, a pecuária, extrativismo, silvicultura, a conservação ambiental e o chamado turismo rural, que é o famoso ecoturismo. Já na zona urbana, prevalecem as paisagens humanizadas, aquelas artificiais que foram modificadas pelo homem. Então, as relações são mais complexas porque envolvem pessoas que não se conhecem e, por isso, ocorrem em níveis diferentes de aproximação. Os habitantes da cidade, eles formam uma comunidade urbana. A economia costuma ser movimentada pela indústria, pelo comércio e os serviços. A densidade demográfica na zona urbana, ela costuma ser muito maior do que na zona rural. E aí vamos fazer uma atividade. Então, esse pequeno trecho desse texto, ele diz assim: a urbanização é um sinal característico da modernização econômica. A transferência da população do meio rural para o meio urbano acompanha a transição de um padrão de vida econômica, apoiado na produção agrícola, fechada e autossuficiente para outro. Baseado na indústria, no comércio e nos serviços, atrás do processo de urbanização encontra-se a intensificação da divisão social do trabalho e o aprofundamento da produção mercantil. Aí o comando diz o seguinte: o urbano diferencia-se do rural, não somente pela sua posicionalidade, mas também por suas características sociais, econômicas e até culturais.
Conforme o trecho acima, podemos considerar que o espaço urbano envolve. Aí, letra A, práticas predominantemente relacionadas com os setores secundário e terciário da economia, além de uma dinâmica trabalhista socialmente mais complexa. B, organizações de trabalho divididas sem as mesmas atribuições austeras que geralmente se vinculam ao sistema produtivo do campo. C, uma menor relação entre custo e benefício para o trabalhador, em razão da presença de maquinários no cerne da produção, ao contrário do que ocorre no espaço rural. D, uma mais avançada produção tecnológica, haja vista que as cidades apresentam estruturas mecânicas mais avançadas que os grandes espaços de produção agrícola. Letra E, uma lógica de dependência econômica e social acentuada, já que as cidades não foram capazes de alcançar a mesma autossuficiência do meio agrário. A resposta correta é a letra A, porque, conforme aponta o trecho apresentado pela questão, as práticas urbanas baseiam-se na indústria, no comércio e nos serviços, evidenciando a predominância dos setores secundário e terciário da economia. Assim, nota-se as mais profundas complexidades trabalhistas, além de uma maior empregabilidade que o meio rural, que hoje conta com a produção altamente mecanizada nas grandes propriedades. Vamos aí para mais uma outra questão. Então, observem essa imagem. Então, essa imagem, ela apresenta uma paisagem da cidade de Brasília, uma cidade com funções políticas administrativas. Então, uma característica que não representa esse tipo de cidade faz presente em qual dessas afirmativas aí? Vamos ver. Letra A, apresenta elevada oferta de emprego no setor público? B, representa uma arquitetura adversa ao urbanismo racionalista? C, prioriza uma estética funcional previamente planejada? D, estrutura uma organização prioritariamente burocrática? Letra E, organiza-se a partir de uma posição fundamentalmente estratégica. Então, a alternativa aí é a letra B, já que as cidades políticas administrativas como Brasília, elas costumam apresentar uma ampla oferta no setor público, haja vista a numerosa presença de órgãos estatais, que são puramente burocráticos, e além de uma paisagem que garanta a sua funcionalidade. Além disso, essas cidades costumam ser planejadas e localizam-se em áreas estratégicas previamente escolhidas. É o caso de Brasília e de outras cidades muito comuns, como Chandigarh, na Índia, que representa uma arquitetura racionalista tipicamente moderna. E para finalizar a aula de hoje, nós temos aí alguns filmes que tratam essa questão da relação urbano-rural, como o filme Ilha das Flores e o filme Vidas Secas, que tanto tem a sua obra em forma de filme e tem a literatura também. E também nós gostaríamos que vocês acessassem a plataforma Eduque, onde lá vocês vão encontrar todas as aulas e aprimorar os seus conhecimentos e estudos. Até a próxima aula!